Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e a ligar o sino para receber as notificações. Toda semana 3 vídeos novos e também dá uma olhada no nosso site www.porque.com.br, tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje eu ia falar de futebol, falar de Copa e a relação com economia, mercado financeiro e tal, mas política e economia no Brasil não estão dando trégua, principalmente nessa transição toda espinhosa que está acontecendo, tá? Transição de governo. O presidente eleito Lula foi até o Egito, na Conferência das Nações Unidas para o Clima, para a COP27. Eu acho que teve uma coisa muito boa que aconteceu lá, foi esse sinal com relação à preocupação brasileira para as mudanças climáticas, mas o sinal do lado fiscal foi de novo ruim. Eu vou falar um pouquinho sobre os dois aqui, o copo meio cheio e depois o copo meio vazio. Por que esse sinal sobre o clima eu acho que foi muito bom? Durante o governo Bolsonaro a gente via esse tema sendo minimizado, para falar o mínimo, né? Minimizado para falar o mínimo é boa, mas assim, fortemente minimizado, sinais totalmente trocados, e mudanças climáticas e o combate a elas é uma coisa que envolve cooperação internacional. O que um país emite de gases de estufa afeta outros países também, porque aumenta a probabilidade de ocorrer mudanças climáticas. Então é uma coisa que a gente fala que tem externalidades que vão além das fronteiras do próprio país. Então, como é muito difícil a gente usar instrumentos de impostos, por exemplo, para coibir externalidades, quando você tem vários países, a cooperação entre eles é muito importante. Então, o sinal do presidente Lula vai no sentido de ter mais cooperação com outros países para tentar atacar esse problema das mudanças climáticas, que é um problema que afeta todo mundo. E o sinal da cooperação foi bom também porque você consegue também facilitar a cooperação em outras áreas. Então, você pode atrair investimento por conta disso. Hoje você tem várias empresas cujos investidores e os seus consumidores também valorizam esse lado das mudanças climáticas. Isso pode trazer mais investimento para o país. A gente também pode facilitar acordos comerciais com isso. Então, uma indicação é a União Europeia já sinalizando, a gente teve um sinal do embaixador da União Europeia no Brasil, no sentido de retomar as discussões sobre o acordo comercial Mercosul e União Europeia, que foi assinado e que estava meio travado ali, em parte por causa dessa resistência do governo Bolsonaro às questões das mudanças climáticas. Então, o presidente Lula indo nessa direção de levar mais em conta essa questão das mudanças climáticas, pode facilitar acordos em outras áreas, em particular no comércio, aqui que a gente está esse acordo já assinado, então falta só ir em frente mesmo e aprovar nos parlamentos dos países. Isso aí pode facilitar, e o Brasil é um país muito fechado, que precisa disso para ganhar produtividade, para também assim, trazer mais bem-estar para os seus consumidores, com acesso a produtos mais baratos e maior variedade de produto. Então eu acho que esse sinal é muito positivo, não só para o lado do meio ambiente, mas também para a cooperação em outras áreas. E particularmente a questão do comércio internacional, que pode avançar mais agora. Eu acho que uma coisa que vai ser um pouco difícil é ver a resistência de outros países ainda, por questões protecionistas, e a própria resistência no Brasil, né, para ver se a gente tem uma resistência histórica da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, com relação a acordos comerciais, uma pegada mais protecionista. Então, eu acho uma coisa para a gente estar de olho aí para ver o que acontece, mas assim, o terreno é fértil no sentido de ter mais acordos comerciais. Vamos ver como é que a política joga nesse sentido. E isso veio do sinal bom, mas assim, ainda no Egito, o sinal do lado fiscal foi de novo muito ruim do lado do presidente Lula. Assim, tem a questão do teto dos gastos, mas eu acho que isso não é central aqui. O teto dos gastos, durante o governo Bolsonaro, ele está cheio de furos.
Então ele perdeu a sua capacidade de sinalizar para que a situação fiscal do Brasil de longo prazo ela fique ajustada. Então, o que acontece? O que o teto de gastos faz? O teto de gastos controla os gastos federais, não deixa que eles aumentem além da inflação. E isso aí faz com que no longo prazo as coisas fiquem mais equacionadas no que se refere à dívida brasileira. O que aconteceu durante o governo Bolsonaro, várias exceções foram colocadas e o Brasil agora consegue, do modo que o governo brasileiro consegue gastar acima do teto em várias dimensões. E isso foi exacerbado durante o ano eleitoral, com aquela necessidade de aumentar gastos para tentar, assim, mudar o resultado da eleição. Com as promessas de tanto do Lula quanto do Bolsonaro de ter mais gastos aí para o futuro, no próximo ano já meio que estava dado que a gente teria gastos além do teto. Tá? Então, pelo menos teria um furo ali substancial no teto. Mas o que precisaria, junto com isso, é ter uma sinalização mais clara para o futuro da situação fiscal. Tá? Por que você precisa de uma sinalização mais clara para o futuro? Se você tem uma dívida com um perfil todo esquisito, os investidores, os credores do governo olham para isso com mais desconfiança. Então começam, para continuar financiando o governo brasileiro, eles começam a pedir taxas de juros mais altas. E o governo precisa desse dinheiro, porque ele gasta mais do que arrecada. Então não pode falar, acho que o que o Lula disse ali, falou assim, e daí que o mercado reagiu dessa forma, ele não pode ficar alheio ao que acontece ao mercado, porque ele precisa ir ao mercado para tomar dinheiro emprestado. Então falar assim, e daí que a bolsa cai e o dólar sobe? O principal ali é a reação do juro. Se o juro ficar mais alto, essa dívida fica mais cara. Então, primeiro, ele sobra menos dinheiro para outras coisas. Segundo, ele tem que transferir mais recursos para credores, que estão entre as pessoas mais ricas da sociedade. Então tem essas duas coisas, sobra menos recursos, que você poderia usar no longo prazo para melhorar a vida das pessoas mais pobres, e além disso é um movimento totalmente regressivo em termos de distribuição de dinheiro, porque você está tendo que transferir mais recursos para as pessoas mais ricas. Então, não tem essa tensão ali entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Essas coisas têm que andar juntas para, em longo prazo, você consiga viabilizar a política social. Então, o sinal, de novo, do presidente Lula, não só do presidente Lula, mas também o sinal em termos da PEC da transição, em que você fala assim, olha, vou gastar além do teto agora para viabilizar o Bolsa Família, mas não é o além do teto agora, só no primeiro ano, porque você tem todas essas coisas emergenciais chegando, problema de fome, problema de pobreza que você está tentando aliviar, mas falando assim, é para sempre. Tá? E sem nenhuma amarra de longo prazo, como você vai sustentar isso. Então o perfil da dívida fica mais complicado mesmo e assim o juro tende a subir. Tá? Então não tem escapatória aí nesse caso. Tem que dar um sinal mais claro para o futuro. Caso contrário, a gente vai continuar nesse problema de instabilidade mesmo. Tá? Aí depois a gente vê, no mesmo dia em que o presidente Lula fala várias dessas coisas, indo contra a necessidade de ajustar as contas públicas, minimizando a questão das contas públicas, a gente vê, aí depois vê os bombeiros entrando ali para tentar apagar o fogo, a gente vê o Geraldo Alckmin, o Aloysio Mercadante, fala assim, não, a gente vai arrumar as contas assim, vai ter uma situação de longo prazo. Então o que dá impressão aqui também, que é uma coisa muito ruim, é uma impressão de bagunça, é que não tem um rumo claro para onde vai. Então precisa agora dar um sinal mais claro. De novo, eu quero enfatizar isso aqui de novo. Falei isso na semana passada, vou falar de novo. Tem que dar um sinal mais claro, como as coisas vão ser no longo prazo e como é que vai estabilizar a questão da dívida no longo prazo. Tudo bem, quer tirar o teto dos gastos? Acho que não teria nenhum problema com isso, porque o teto dos gastos já está todo furado mesmo. Tá? Mas precisa colocar alguma coisa no lugar, alguma coisa que sinalize que no longo prazo essa dívida vai ser estável. Porque do jeito que está, a gente não tem nada por enquanto. E só um monte de coisa no ar e várias declarações. E com essas declarações indo uma no sentido de um contrário da outra, você gera instabilidade. Então, para quem disse que lá durante a campanha que ia ter um governo, como o presidente eleito Lula disse, de credibilidade, previsibilidade e estabilidade, está indo totalmente no sentido contrário agora. Então precisa dar um sinal mais claro nesse lado fiscal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também tem as redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço!